Boa noite. Boa noite. Está com preguiça de dizer boa noite, né? Sejam todos bem-vindos a esta casa. Casa que nós sabemos é uma casa de luz, de muita paz, de muita harmonia. E para nós sempre é um prazer estarmos aqui, porque somos trabalhadores dessa casa. E, acima de tudo, é dever de cada um de nós procurar não só estar presente no dia de uma doutrinária, mas também levar a sério o Evangelho de Jesus, né? Hoje nós vamos falar sobre as notícias mais propriamente ditas. As notícias históricas que precedem o Evangelho, no começo do Evangelho. E para nós começarmos a falar disso, nós vamos fazer uma leitura de harmonização do nosso ambiente para depois nós fazermos a prece. Então eu gostaria que vocês prestassem bem atenção em alguns fatos que vão ser reportados aqui, justamente porque com 17 anos de doutrina espírita, estudando a doutrina espírita, eu agradeço muito a essa casa. O Evangelho já foi, por mim, esmiuçado mais ou menos umas 50 vezes. E por incrível que pareça, essas notícias históricas, a gente pouco ou quase nada se aprofundou. Vamos sempre direto aos capítulos do Evangelho. E Jesus veio, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa porcentagem das criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração de espíritos aperfeiçoados de imediato. E sim, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir até ter como Salvador, em sua posição sublime, todavia o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiarmos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiada profunda para todos nós. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra, os nossos irmãos de caminhada. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou culminâncias do Cristo. No entanto, vemos à mesa dos pescadores, ou dos pecadores, melhor dizendo, dirigindo-se fraternalmente às meretrizes, ministrando o seu derradeiro testemunho entre os ladrões, dada a sua simplicidade e o seu amor profundo por nós.
Se teu próximo não pode alcançar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço de fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofenda a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino? Isso é para nós, gente. Para aqueles que pregam o Evangelho, para aqueles que buscam o aperfeiçoamento espiritual, despertando os dons que Deus colocou em nós, nunca colocando na frente a sabedoria para menosprezar alguém na sua inferioridade por falta de conhecimento. E para vir a nós, Jesus aniquilou a si próprio. Ingressou no mundo como um filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Para ilustrar esse começo da nossa doutrinária de hoje, fechamos os nossos olhos, elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre querido, e a Maria de Nazaré, esse Espírito angelical, que muitas vezes nós, da casa espírita, ou até mesmo no dia a dia, esquecemos de mencioná-la. Ela que deu o corpo de Jesus para que recebesse o Espírito, então, do nosso Mestre. Afora isso, os trabalhos dignos que faz ainda no plano espiritual. Nós elevamos o nosso pensamento a essa trindade. Primeiro, para agradecer a oportunidade de estarmos aqui. E, em segundo lugar, pedir amparo e proteção para que os espíritos de luz possam nos intuir, nos inspirar na noite de hoje. Que ao sairmos daqui possamos levar para casa um pouco mais de conhecimento dessa doutrina maravilhosa e abrir o espaço do nosso coração que ainda está nas chagas das inferioridades até aqui praticadas. Pela tua bondade, Senhor, nós agradecemos. Que assim seja. Que assim seja. No edifício da redenção das almas, como tal, deveríamos sim procurar a lição de Jesus. Não mais para qualquer exposição teórica, como estamos fazendo aqui nesse momento, mas visando cada um de nós, cada discípulo, cada irmão, o aperfeiçoamento de si mesmo. Em primeiro lugar, aperfeiçoar as nossas imperfeições, partindo para o esclarecimento e o aperfeiçoamento dos dons que Deus colocou em nós. Desdobrando, sim, as edificações do Divino Mestre no termo definitivo do Espírito. Lutar para tirar as chagas das imperfeições do nosso espírito. Nós, espíritos encarnados, que precisamos sim fazer a nossa parte e estamos aqui para isso, justamente para a limpeza daquilo que praticamos de forma equivocada em várias reencarnações, inclusive nessa. Incorporar o Evangelho em nós é indispensável. Não apenas pregar o Evangelho, mas incorporá-lo em nós mesmos, para que a nossa vida fale mais alto do que as nossas palavras. Para o bem, ou para bem se compreender algumas passagens do Evangelho, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras que vêm inseridas no Evangelho.
nela frequentemente empregadas e que caracterizam um estado de costume das sociedades judia naquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido essas palavras, foram com frequência mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. A inteligência da significação delas explica, ademais, o verdadeiro sentido de certas máximas que à primeira vista parecem singulares, que não se vê o fundo daquilo que a mensagem do Cristo quer nos mostrar. Na Revista Espírita de novembro de 1868, vem a seguinte reflexão. Sabe-se que a Bíblia contém uma porção de passagens em relação com os princípios do Espiritismo. Mas como as encontrar nesse labirinto? Seria preciso fazer desse livro uma leitura atenta, o que poucas pessoas têm tempo e o principal, paciência. Em algumas, mesmo sobretudo, em razão da linguagem, o mais das vezes figurada, a ideia espírita não aparece, de maneira que a obra, senão após uma bela e uma interessante reflexão sobre aquilo que se está buscando. Por isso nós vamos ver agora, nas notícias históricas, 2 relatos de Paulo, para começarmos a entender um pouquinho mais o que essas notícias históricas podem trazer para o nosso conhecimento de espíritos encarnados que buscam, sim, o aperfeiçoamento desse espírito enclausurado no corpo de carne. Paulo, Coríntios 2, capítulo 3, versículo 3. Somos uma carta de Cristo, escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carnes nos corações. O que ele quer dizer com isso? Que tudo o que fazemos como Espírito para o nosso despertar tem que partir do nosso coração. Está escrito dentro do nosso coração. E a nossa consciência nos lembra a todo momento, se buscarmos entender justamente o que o Cristo veio nos ensinar. Nesse mesmo capítulo, nesse mesmo versículo, no capítulo 3, no Coríntios 3, capítulo 6, melhor dizendo, quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova, não da letra, e sim do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Ou seja, o Espírito não morre nunca, o que morre é o nosso corpo físico. Nos vocábulos encontrados na Bíblia, que caracterizam costumes e ideias da sociedade judaica, e é o nosso estudo desta noite, fala lá sobre samaritanos, nazarenos, publicanos, portageiros, fariseus, escribas, sinagogas, saduceus, essênios e terapeutas. Samaritanos, após a cisma das 10 tribos, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Por isso eu chamo a atenção de vocês para vocês ouvirem a narrativa desse texto todo que nós vamos ver hoje. O meu comentário vai ser muito pequeno, justamente pelo pouco conhecimento, mas está muito claro para que nós possamos assimilar o conhecimento do relato de tudo isso que nós vamos ver hoje à noite. Então, destruída e reconstruída várias vezes, Samaria tornou-se sob o domínio dos romanos
a cabeça da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. Aquele, para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Eles somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esse foram posteriormente anexados. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anematizados e perseguidos. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões de Levante, lá naquela região, particularmente em 2 locais, em Nablus e em Jafá. Ainda existem esses 2 nomes lá. Observam as leis de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só entre si contraem alianças. A relação é deles para com eles. Samaria, a capital do reino de Israel, fica na região do norte, ou o reino do norte. Jerusalém, capital do reino de Judá, fica no reino da região sul. O reino de Israel, nós encontramos as 10 tribos e abrangia aí a maior parte do território de Israel. Já no reino de Judá, 2 tribos, Judá e Benjamim, 2 filhos de descendentes de Abraão. E incorporou Simeão. Em 700 anos antes de Cristo, foi tomada pela Síria e seus habitantes foram deportados. Alguns ficaram e misturaram-se aos pagãos. Já no caso de Jerusalém, em 587 a.C., foi destruída e os moradores daquela região levados para a Babilônia. Aí nós vamos encontrar então os nazarenos também. Nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto perpétuo ou temporário de guarda perfeita pureza, ou de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade e a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Lembra alguém? Sansão, né? Sansão, Samuel, João Batista eram nazarenos. Mais tarde os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Também foi essa a denominação de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionistas, de quem adotava certos princípios, misturava a prática do mosaísmo com os dogmas cristãos, seita essa que desapareceu no século IV. Vocês vejam o povo daquela época, contar um pouco da história daquela época, o quanto também, pelo pouco conhecimento, o sofrimento era enorme, né? E aí vieram os publicanos. Lembra de algum publicano? Veio ou não? Neiva, lembra? Lembra de um? Um que cobrava bastante. Cobrava os impostos. Cobrava os impostos. Que cobrava os impostos, mas era uma figura exemplar depois para Jesus, né? Sim. O baixinho que subiu na árvore lá, né, para ver Jesus.
história desse é maravilhosa. Para quem quiser estudar a história dele. Eram assim chamados na antiga Roma os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesmo, quer nas outras partes do império. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que, da parte de alguns, eram frutos de exações e de lucros escandalosos. Hoje esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas e agentes pouco escrupulosos de negócios. Alguma semelhança com o momento? Então Zaqueu naquela época era o cobrador de impostos, muito mal visto pelos povos daquela época, mas ele cumpria uma ordem superior. E ele foi alguém que recebeu Jesus na sua casa e junto com Jesus devolveu tudo o que tirou dos outros em dobro, em triplo, até 4 vezes mais. Os publicanos de toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Alguma semelhança com nós? Daí nasceram várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa, por ser considerada contra a lei. Constituiu-se mesmo um partido poderoso, a cuja frente se pôs um certo Judá, que era um filho da família de Abraão, apelidado de gaulonita, tendo por princípio o não pagamento de impostos. Não queria pagar impostos. Ou sonegava. Alguma semelhança nos dias atuais? Muitas vezes nós não queremos tirar vantagem, temos que refletir. Os judeus, pois, abominavam o imposto e, como consequência, todos os que eram encarregados de arrecadá-lo, donde a versão que votavam os publicanos, de todas as categorias, entre os quais podiam se encontrar naquela época pessoas muito estimáveis que faziam esse tipo de coisa, mas que em virtude das suas funções, esse é o caso de Zaqueu, que nós falamos agora, eram desprezados, justamente porque cumpriam a lei daquela época. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles intimidade, com esses cobradores de impostos. Os portageiros eram, na realidade, os arrecadadores de baixa categoria, aqueles que cobravam as coisas mínimas, né? Eles eram incumbidos principalmente da cobrança dos direitos de entrada nas cidades. Para você passar de uma cidade para outra, eles cobravam pedágio, como hoje nós cobramos pedágio, né? Os índios hoje estão fazendo lá em cima no Mato Grosso mais ou menos o que faziam os portageiros daquela época. Para tu passar, tem que pagar. Suas funções correspondiam mais ou menos a dos empregados da alfândega. No nosso caso aqui, hoje, né? Compartilhavam da repulsa que pesava sobre os publicanos em geral. Eles também passavam por isso. E aí nós vamos nos dar de conta e encontrar os fariseus. Entre essas seitas, a mais influente era dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre,
onde se ensinava que só devia depositar fé nas Escrituras. Lembra do Alcorão lá? Sua origem remonta a 180 ou 200 anos antes de Jesus. Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, brigavam, defendiam o lado deles, impunham o respeito pela sua religiosidade como a mais certa, né? Eles eram servis cumpridores das práticas exteriores, do culto, das cerimônias, cheio de um zelo ardente do proselitismo. Poder de convencer, né? De converter, eles tinham. Proselitismo. Eles tinham esse poder. E eram inimigos dos inovadores. Então, o que valia era o pensamento deles da época, por causa do quê? Eram muito orgulhosos e queriam impor aquilo que eles entendiam como um princípio correto. Quando nem hoje nós podemos dizer que a religião A, B, C ou D é a mais correta. Correta é aquela que te ensina a fazer o bem, aquela que te põe dentro da bondade, da caridade, do amor ao próximo, do amor a Deus. Essa é a correta. Nós temos a felicidade da doutrina espírita porque ela nos ensina tudo, né? Eu costumo dizer para as pessoas, independente da tua religião, estude a doutrina espírita. Para você entender de onde você veio, por que você veio, para onde você vai depois daqui. Todos deveriam ter em mente as obras básicas do Espiritismo, aprender. E esses fariseus da época, pela sua imposição, pelo orgulho, pela vaidade, eles eram considerados muito poderosos naquela região de Jerusalém. E aí tinha uma outra tribo que se chamava os saduceus, seita judia que se formou por volta do ano 248 antes de Jesus Cristo, e cujo nome veio de Sadoc. O seu fundador foi Sadoc. Não criam, eles não acreditavam na imortalidade, nem na ressurreição, que hoje nós sabemos, você falava no selecionado naquela época, mas é a reencarnação, né? Nem nos anjos bons ou maus. Entretanto, eles acreditavam em Deus. Nada, porém, esperando após a morte. Morreu, acabou. Para eles era esse o sentido da vida daquela época. E só serviu tendo em vista as recompensas temporais, o aqui e agora, né? A satisfação dos sentidos físicos era o objetivo maior daquele povo, os saduceus. O essencial para suas vidas era a satisfação dos sentidos físicos. Quanto às escrituras, atinham-se ao texto da lei antiga, não admitiam a tradição nem interpretação quaisquer, ou tradução, né? Colocavam as boas obras, as observâncias puras e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como você vê, os materialistas, os deístas, que acreditavam em Deus, mas rejeitavam a religião. E também os sensualistas da época. Os saduceus era essa seita. Seita pouco numerosa, mas que contava em seu seio importantes personagens e se tornou um partido político oposto constantemente aos fariseus. Os saduceus eram contrários aos fariseus. Se tornou um partido político da época. Agora nós vamos falar do povo abençoado daquela época, que por si só nós podemos imaginar
para quem está dentro da doutrina espírita há muito tempo, ou mais tempo, estudando, que ali no meio desse povo tinham espíritos de uma grandeza já elevada, que são os povos essênios. Também seita judia fundada cerca do ano 150 a.C., ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiro, formavam entre si uma associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma, e acreditavam na ressurreição ou reencarnação. Alguma semelhança com nós, da doutrina espírita? Sim, né? Bastante. Viviam em celibato, não é o nosso caso. Condenavam a escravidão e a guerra. Punham em comunhão os seus bens e se entregavam à agricultura. Punham em comunhão os seus bens e se entregavam à agricultura. O que quer dizer isso? Colocavam os bens, quem tinha mais, a dispor do todo. Partilhavam. É essa a missão de cada um de nós. Lutar, trabalhar, ter, mas que esse não seja um fim maior para a nossa vida de encarnado. E quando formos chamados a ajudar, não se negar. Porque mesmo da migalha que você pode distribuir, que já é interessante, quando você puder distribuir também daquilo que pode te fazer falta, é mais bem visto aos olhos de Deus. Essa é a nossa missão de espíritos aqui na Terra. Evoluir, crescer e levar conosco os irmãos que estão mais atrasados. De que forma? Exemplificando, colocando o Evangelho dentro do coração de cada um de nós. E esse povo essênio da época, eles eram contrário aos saduceus, que eram sensuais, né? Que negavam a imortalidade, aos fariseus de rígidas práticas exteriores. Os fariseus tinham muito do exterior, de mostrar, né? Ajudavam, mas, vamos dizer, se ajudavam, né? Mas faziam questão que o outro enxergasse. Então. O que Jesus nos ensinou? Que o que uma mão dá, a outra não precisa ficar sabendo, né? E às vezes nós fazemos questão de deixar um pouquinho de fora para alguém perceber, né? Pelo gênero de vida que levavam, assemelham-se muito aos primeiros cristãos da época. Os princípios da moral que professavam induziam muitas pessoas a supor que Jesus, antes de dar começo à sua missão pública, lhe pertencera à comunidade. Mas isso não é verdade, tá? Embora existem relatos, Jesus não pertenceu à comunidade dos essênios. Mas, pela dedução que dá para ter, olhando o que é narrado desse povo da época, observa-se que ali no meio existiam espíritos de uma certa grandeza já. Não é, Sônia? Pelo conhecimento e pelo que eles pregavam, que é aquilo que Jesus veio ensinar e que a doutrina espírita nos explica muito bem. Né? As seitas dos judeus da época, só para nós rememorar, fariseus, saduceus e essênios. Os fariseus foram de 180 a 200 anos antes do Cristo. Seita muito influente, cumpridores de práticas exteriores, se mostrar, ocultavam costumes dissolutos, não tinham como objetivo a fé sincera, acreditavam ou fingiam que acreditavam
na providência, na imortalidade, penas eternas, ressurreição e por aí vai. Mas orgulho e hipocrisia existia muito no meio desse povo. Os saduceus, que foi lá em 248 anos antes de Cristo, foi um partido político de oposição, não admitiam a tradição boas obras e a lei acima das práticas exteriores, satisfação dos sentidos físicos, não acreditavam na imortalidade, nem na reencarnação, ou ressurreição, nem nos anjos bons e maus, ou acreditavam nos anjos bons e maus. Materialistas, deístas e sensualistas. E aí os essênios, que mostram, aí 150 anos antes de Cristo, uma associação moral religiosa, não tomaram parte nas querelas dos fariseus e saduceus, que viviam brigando, princípios de moralidade, ensinavam amor a Deus, ao próximo, a imortalidade e a reencarnação, costumes brandos e virtudes austeras. Por que os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma outra coisa? E aí tem uma outra colocação dos terapeutas. Eu vou só um breve relato, que já estamos passando da hora, né? Eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito, tinham muita relação com os essênios, cujos princípios adotavam, os terapeutas, aplicando-se como esses últimos à prática de todas as virtudes, era de extrema frugalidade na alimentação. Frugalidade é a moderação alimentar, né? Bem moderado, né? Também eram celibatários e votados à contemplação e vivendo vida solitária. Do mesmo modo que os essênios, eles representavam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Sinagoga, vocês sabem o que era, um lugar onde se pregava, né? O Cristo andou muito nas sinagogas, pregando, né? E até aqui eu tenho uma coisa de sinagoga destruída da época, né? Tem algumas imagens. E por último, os escribas, né? Nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos integrantes dos exércitos judeus. Mais tarde foi aplicado especialmente aos doutores que ensinaram a lei de Moisés. Que interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus de comuns princípios, partilhavam bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí envolveram Jesus na reprovação que lançava aos fariseus. Era a mesma situação, né? Aí nós vamos ter a questão dos zelotes, dos herodianos, que era um pouco... Só para vocês saberem, Zelote, quem foi Zelotes? Alguém lembra quem foi Zelotes? Simão, apóstolo de Jesus, também, né? Lutava para a libertação de Israel do jugo romano. Ele era chamado assim porque pertencia à seita dos zelotes, zelosos ou zeladores, né? Lá no Egito, naquela época, na Cirenaite e na África, foi ele que anunciou a Boa Nova na Mauritânia e em toda a Líbia, e depois nas Ilhas Britânicas, fez muitos milagres. Se não foi um desses. A ruína das sinagogas, para quem consegue ver de lá, só teve um templo, só foi construído um templo naquela época. Por coincidência, ou não, né? Ou a Igreja Universal prega muito no Templo de Salomão, construiu o Templo de Salomão. Na época, era o Templo de Salomão, o único templo que existia, onde se faziam as festas, né, judaicas,
e aonde o povo se dirigia. Jesus também se dirigia para aquele local na época da Páscoa e naquelas épocas. Então, fariseus, saduceus, zelotes, essênios, herodianos, todos povos daquela época. Nós ficamos por aqui hoje. Se vocês puderem entrar no Google e pesquisar sobre notícias históricas do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem logo no começo do Evangelho, vocês vão ficar maravilhados com o texto que tem para a gente conhecer um pouco do povo daquela época, aprender um pouco mais sobre aquilo lá. É muito importante. Como eu falei, a casa me deu a missão de trazer esse tema para doutrinar. Eu nunca me detive tanto nessa parte do Evangelho, e agora eu fui obrigado a pesquisar, ler, entender um pouco. E é muito difícil de você explicar, mas ele é autoexplicativo, porque você lendo, você já vai entendendo, você já vai imaginando aonde se dava tudo isso, né? Aquela região, como é que se acontecia, o povo naquela época, o que fazia, como é que iam subindo essas seitas, né? E até hoje ainda brigam naquela região. Então, meus irmãos, vamos fechar os olhos do corpo físico mais uma vez. E agora sim, elevar o nosso pensamento à Trindade. Aquele que me trouxe todo mundo para a existência visível. É a poderosa consciência divina, fonte do meu ser, inteligência amorosa universal, que é Pai, que é Mãe, que é vida. É a nossa luz maior. Aquele que nos protege, nos deu a vida, nos mostra o caminho, que nos ampara, que nos dá saúde, que é a luz da nossa caminhada, que está em nós, ao nosso redor e acima de nós. E nós sabemos que assim que tivermos a perfeição relativa, nós vamos poder expressar com maior propriedade o nosso Pai, porque Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Diante desse momento em que nós nos conectamos com o mundo espiritual, para o entendimento e o aprendizado necessário que cada um de nós tem de buscar nessa encarnação, nós temos que agradecer à espiritualidade maior por tudo aquilo que recebemos na nossa vida, no dia a dia da nossa caminhada, no nosso trabalho, das nossas dificuldades, até mesmo das nossas dores, porque sabemos que diante das dores e com resignação estaremos cumprindo muito daquilo que combinamos no plano espiritual antes de vir para cá, que nós não conseguimos lembrar, mas que temos uma vaga noção do que pode ter acontecido conosco quando a dor se apresenta em nossa caminhada. És, Pai, a minha maior luz interior. Traz dentro de mim os dons que colocastes para que eles sejam despertos, não sem antes termos um merecimento. E adiante do merecimento por aquilo que trabalhamos e executamos na nossa jornada de espíritos em busca da nossa perfeição espiritual, é que esses dons vão aparecendo no seu momento exato, nem antes nem depois,
segundo com o merecimento de cada um. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que temos e por tudo que vivemos até o dia de hoje. Que assim seja. Agora acho que eu passo, né?